Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. Olha, o e-mail tá grande, a leitura tá grande, mas tá espetacular. Já tô vendo aqui que já tá dando 29 minutos. Mas, gente, acompanhe do começo ao fim que você vai ver uma história de superação, uma história de redescoberta do amor próprio, uma história onde você vai perceber a diferença entre alguém que mexe com o seu coração e alguém que deve, de fato, ocupar o seu coração. Ai, tá ótima essa história. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. Há 30 anos, a Koala oferece soluções de limpeza e proporciona bem-estar às famílias brasileiras. Com uma linha completa de aromatizantes de ambiente, a marca Koala ultrapassa gerações com produtos concentrados e de qualidade. Essa daqui é a linha spray. Você destampou aqui, ó. Tá vendo? E vai espirrando aí no seu ambiente de trabalho, na sua casa. Esse daqui é o de citronela, que além de tudo tem um efeito repelente. Aqui na descrição do vídeo tem o site, as redes sociais da empresa para você conhecer soluções práticas para você usar o Koala aí no seu dia a dia. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. E vamos então ao e-mail de hoje. E-mail dela que diz assim: Olá, André. Antes de tudo, quero dizer que você é uma pessoa muito querida e um profissional maravilhoso. Oh, minha querida, muito obrigado por palavras tão carinhosas. Eu não canso de dizer, tá, gente? Que as palavras, elas sempre se tornam um incentivo na caminhada. Então, muito obrigado já de antemão a todos vocês que sempre deixam comentários, mensagens tão carinhosos. Muito obrigado. Aliás, falando em mensagens e comentários, agradeço também a você que fala o português, mas não é do Brasil. Você que está em Portugal, você que está em Angola, você que está em Moçambique. Quantas vezes recebo recadinhos de vocês e brasileiros que residem aí no exterior e sempre acompanham o canal. Muito obrigado, tá? Sintam-se sempre muito abraçados, tá bom? Minha história é longa, mas vou tentar resumir ao máximo. Tenho 28 anos, sou do interior de São Paulo, filha única e sempre fui uma pessoa tímida, estilo moça de família, sabe? Em 2005, aos 16 anos, conhecia um rapaz da mesma idade no trabalho e logo me apaixonei. Ele era carioca, alegre, extrovertido, do tipo que não passa despercebido, ou seja, o oposto de mim. Se você tem aquele estilo, né, de mocinha, recatadinha, é o oposto mesmo. Fiquei cerca de 1 ano gostando dele e nesse período nós ficamos algumas vezes, até que em abril de 2006 começamos a namorar. Eu estava totalmente encantada, ele era diferente dos outros garotos, educado, antenado, inteligente, enfim. E como namorado era super carinhoso, atencioso, tudo que eu sempre sonhei para mim. Após alguns meses, ele terminou comigo dias antes do meu aniversário. Mas como eu iria comemorar com alguns amigos em comum, pedi para que ele fosse comigo. Ele foi e em seguida acabamos voltando. Passado alguns meses, tive coragem de revelar um segredo meu. Aos 10 anos, perdi 80% da minha visão devido a uma distrofia genética. E isso me fazia diferente das outras pessoas, já que eu tinha minhas limitações. Nossa, gente, que coisa, não? Ele foi super compreensivo, passou a me ajudar lendo os cardápios, placas e legendas de filmes quando a gente saía. Ai, que fofinho! Aquela atitude só me deixou ainda mais apaixonada. Mas, como ninguém é perfeito, algumas atitudes dele me incomodavam muito. Ele era filho de pais separados, vivia com a mãe,
mas toda a sua família morava no Rio. E desde o início do namoro, ele aproveitava todos os feriados prolongados para ir até lá. No início, eu não ia, porque meus pais não deixavam. Depois, por causa da faculdade, queria descansar, pôr meus trabalhos em dia e não ficar socializando com estranhos. Claro que algumas vezes eu fui com ele, mas comecei a ficar muito chateada por ele não abrir mão de um único feriado para ficar comigo. Depois de 2 anos de namoro, conheci um rapaz no trabalho. Ele dava em cima de mim, me elogiava, era super bacana comigo e eu comecei a ter dúvidas sobre os meus sentimentos. Essa situação se estendeu por alguns meses, até que eu terminei meu namoro e fiz a besteira de ser sincera e falar o real motivo do término. Cheguei a ficar com esse rapaz, mas não deu certo e, por sua vez, meu ex me mandava e-mails dizendo que ficou sentido, com raiva, mas que ninguém iria me amar como ele. Minha querida, veja bem, né? O fato dele mandar e-mails dizendo que ele estava sentido, que ele estava com raiva, é compreensível, né, gente? Eu acho que, veja bem, a gente fica sentido e com raiva quando simplesmente não tem ninguém na jogada. Agora, quando tem, pior, né, gente? Pior. Então, após uns 6 meses, acabamos voltando, pois eu sentia que ainda o amava muito. Antes não tivesse voltado. As coisas não mudaram e, para piorar, recebi várias mensagens no Orkut, nossa, época do Orkut, hein? De uma garota do Rio, dizendo que eu estava sendo traída. Ele negou, disse que a garota era uma vizinha lá do Rio, louca, maluca, e eu, por dependência emocional. Bom, e a história de louca e maluca é sempre as desculpas, vocês podem ver. Não que isso não possa acontecer de fato. Não que de fato não possa ter uma pessoa maluca, uma pessoa, sei lá, louca, transtornada. Mas geralmente são essas as desculpas. E eu, por dependência emocional, ou seja lá o que for, quis acreditar e confiar nele. Porém, as dúvidas e as mágoas voltaram quando ele foi passar mais um feriado longe de mim. Acabei me consolando com aquele rapaz que ainda trabalhava comigo. Eita, febre do rato! E que ainda demonstrava muito interesse por mim. Não me orgulho disso, pelo contrário. Por muito tempo me julguei, tive vergonha de mim mesma e me arrependi profundamente por ter traído meu namorado. Não existe juiz maior do que a nossa consciência. Com certeza. Isso é a maior verdade mesmo. A não ser que a pessoa seja um psicopata, né? Psicopata não dispõe desses critérios de consciência, mas o nosso maior juiz é a nossa consciência, com certeza. Uma semana depois, meu namorado me confrontou dizendo que sabia da traição. Me expliquei, pedi perdão e ele aceitou minhas explicações. Na época, me iludi achando que ele me perdoou por amor, mas hoje penso que ele só aceitou aquilo porque também tinha culpa no cartório. Na época, minha psicóloga achou muito estranho ele ter descoberto com tantos detalhes a traição e foi então que ela me deu a dica de que ele teria acesso aos meus e-mails e conversas. Infelizmente, descobri que era verdade. Ele, que sempre se esquivava quando eu tentava mexer no seu celular ou no seu computador, me espionava há anos. Me decepcionei mais uma vez, mas me apegava aos momentos bons do relacionamento e me deixei anular diante dessa e de tantas outras atitudes egoístas dele, por culpa, por acomodação, por sentir que ainda o amava. Olhando para trás, me sinto uma idiota. Minha querida, isso é normal. Gente, veja bem, meus amores, é normal às vezes nos sentirmos idiotas, tá? É normal. O importante é que a gente tenha aprendido, que a gente tenha tirado as lições disso tudo, enfim, né? Que a gente consiga agora se reestruturar a partir disso, né? Ao invés de nos reduzirmos diante disso. Então, fica a dica. Hashtag fica a dica, certo?
A cada mancada ele dizia que ia melhorar, que me amava, que eu era perfeita, que ele não me merecia. Mas a verdade é que nós não tínhamos cumplicidade. Eu não tinha segurança para imaginar um futuro ao lado dele com um passado assim. Olha, gente, que frase! Uma frase forte, não é? Não é forte essa frase? Eu não tinha segurança para imaginar um futuro ao lado dele com um passado assim. Eu acho importantíssimo esse tipo de constatação, porque às vezes nós temos medo de constatarmos como nós entendemos. Porque veja bem, tem gente que lida muito bem, tem gente que perdoa, segue e o relacionamento pode até fluir de uma maneira muito mais agradável e agora muito mais fortalecida, pode ter essa cumplicidade. E há pessoas que não conseguem isso. Então, você, minha querida, conseguiu, entendeu? Fazer esta autoanálise e fazer esta grande constatação. Ou seja, eu não tenho segurança para imaginar um futuro ao lado dele, tendo um passado dessa forma, um passado assim, um passado desse jeito. Então, a gente precisa ter consciência destes aspectos, porque senão a gente começa a estruturar daqui para frente uma relação que já está fadada ao fracasso. Entretanto, finalmente estávamos vivendo tempos de paz. Ele estava melhor, eu passei a conviver mais com a família dele, ia no Rio com mais frequência, consegui me sentir mais segura e toda a culpa que me assombrou no passado tinha sido superada. Me convenci de que fiz o que achei melhor na época, que todos têm direito de errar, inclusive eu, e que de agora em diante tudo seria diferente. Ótimo! Esse é o raciocínio também, gente. Então, na época eu fiz o que era o melhor, certo? Todos têm direito de errar, eu também. O que importa é minha atitude a partir de agora. Então, por aí você vê, as pessoas podem mudar? Claro que sim. Todos, né? Todos podem mudar, certo? Eu acredito que isso é maturidade. Quando a gente imagina que as pessoas não podem mudar, isso aí talvez seja até um mecanismo de defesa da nossa parte, porque a gente quer acreditar que aquela pessoa que sempre nos fez mal, que ela vai continuar sempre fazendo aquilo. Pode ser que sim, né? Tem gente que realmente mostra que isso aí é o que a pessoa faz. E há outras pessoas que realmente mudaram. Então a gente não pode querer estabelecer uma regra ou, martelar, o mesmo prego em todo mundo, como se fosse então uma coisa padronizada. Não é assim que as coisas funcionam. Comecei a planejar uma viagem de estudos para o exterior. Seria a minha primeira viagem internacional. Meses depois, em meio a toda essa calmaria, fui obrigada a enxergar a realidade que eu sempre ignorei. Li conversas no Facebook dele com o seu melhor amigo, onde ele se gabava por ter me traído com pelo menos 3 mulheres, entre elas uma prima que ele chegou a levar na minha casa, tendo inclusive transado com uma delas. Ai, que nojo! Por isso que eu falo, tá vendo? Por aí você vê a diferença. Qual que é a diferença? Você, minha querida, traiu? Traiu, não é? E aqui não estou pintando você como né? Não, você traiu, você teve a capacidade de reconhecer o seu erro, você se culpou, você se perdoou, não é? Não se orgulhou em momento nenhum de ter agido dessa forma, em nenhum momento. Olha ele, ele fez o quê? Ele se gaba, né? Ele se gaba por ter traído. Vocês estão percebendo a diferença, gente? É aí que a gente vê quem muda e quem não muda. Tá entendendo? Por isso que eu digo a vocês, há pessoas que mudam, claro, desde que de fato elas tenham se arrependido, não é? Se reorganizaram a partir do erro cometido, reconheceram o erro cometido. Agora, uma pessoa que se gaba, primeiro que ela nem reconhece que aquilo é erro,
sabe? Ela tem noção de que aquilo não é aceito por alguém. Igual o ladrão que tem noção que o ato dele não é aceito pela sociedade, por parte da sociedade, principalmente por aqueles que são as vítimas, né, do seu roubo, não é aceito pela justiça, não é aceito pela polícia, não é verdade? Ele tem noção. Mas ele pode se gabar do roubo com algumas pessoas, não pode? E ele se arrependeu de roubar? Não. Ele apenas e tão somente sabe de quem ele tem que esconder. Mas ele não se arrepende de roubar. Tanto que ele chega, ele se orgulha. Não é verdade? Ele se orgulha, não, porque você tem que ver que eu roubei, papapá, eu fiz assim, não deixei sinal nenhum, entendeu? Nossa, 20 mil ali, ó, entendeu? Na mochila, saí, nunca fui pego, nunca nem sentir o meu rastro, o meu cheiro, nada. Então, ele está se gabando daquilo. Infelizmente, é assim também com essas pessoas que traem. Então, é aí que a gente entende a diferença entre um tipo de pessoa e outro. Ele também dizia que eu era filhinha de papai, que minha viagem seria bancada pelos meus pais, sendo que não. Ai, gente, eu acho horrível isso. Veja bem, quando a gente namora alguém, e aí a gente descobre que a pessoa tem esse tipo de discurso sobre nós, ela é filhinha de papai, o paizinho tá bancando. Cara, você tá falando da sua namorada, velho. Você não tá falando, sabe, de uma coleguinha da escola, de uma coleguinha da faculdade. Você não tá falando de uma menininha do seu emprego que você conhece e que você faz suposições sobre ela. Você tá falando da mulher que você vai pra cama. Você tá falando da mulher com quem você tem relações sexuais. Você tá falando da mulher com quem você compartilha. Ah, é muita sacanagem, gente. Não que você não possa pensar de repente isso dela, mas então fale pra ela. Amor, eu acho que você é muito filhinha de papai. Sabe, eu acho que você é muito muito dengozinha. Eu não, sabe, não. Pare e pense um pouquinho sobre isso, entendeu? Eu tô falando com você. Agora, eu vou ficar falando pelas costas? Ah, vai se catar. Meus pais trabalham duro, não somos ricos para eu ser bancada por alguém. Minha viagem estava sendo paga do meu bolso. Aquele foi o pior dia da minha vida. Passei a noite toda em claro, chorando, me sentindo humilhada, oca por dentro. Foi uma dor indescritível. Eu imagino, querida, eu imagino. No outro dia, despejei tudo em cima dele, dei na cara dele. Sério? Literalmente, você deu na cara dele? Nossa! Olha! Às vezes a gente desce do salto, né? Falei tudo o que eu estava sentindo e a desculpa dele foi que isso é coisa de homem. Que na época a gente não transava muito, mas que ele só havia feito sexo uma vez, porque na outra tentativa ele broxou por pensar em mim. Ah, tá. Aham. Olha aqui, bem. Olha a peruca do Bozo. Entendeu? Olha o nariz do Bozo. Olha a gola aqui, né? Eu sou o Bozo. Alô, criançada, o Bozo chegou, trazendo alegria. Pananana, não lembro mais. Ah, gente, broxou porque pensou em você? Um cara que fala pro amigo, se gaba pro amigo, e fala que você é uma filhinha de papai, que o pai tá bancando sua viagem. Você acha que ele vai broxar porque tá pensando em você? Aqui, nenê. Mas nunca. Ah, vá. Ai, mas me dá um ódio. Meu Deus, quanta podridão. Ai, compartilho dessa sua frase, minha querida. Hashtag compartilho. Quanta podridão. É verdade. Ai, tamo junto. Como pode um ser humano fazer isso com alguém que ele diz amar? Pois é, minha querida. Se eu já estou indignado só pelo fato de estar falando pelas costas que você é uma filhinha de papai, quanto mais fazer isso? Ah, não. Ele nunca me pediu perdão. A vergonha dele foi
por ter sido desmascarado. Bingo! Isso mesmo! Análise corretíssima sua, minha querida. Aliás, encaixa-se perfeitamente com o exemplo que eu dei dos ladrões. O ladrão não sente vergonha pelo que ele fez. Ele sente vergonha de ter sido desmascarado, de ter sido pego. Vocês estão entendendo? Faz o gancho com pessoas que mudam e pessoas que não mudam. Aí você começa a fazer análise e você vai perceber ao seu redor, você que está me assistindo agora, se a pessoa de fato muda ou não muda a partir dessas características, hein, gente? Fiquei meses fora do ar. Minha mãe dizia que eu devia perdoar, que aquilo tinha sido há muito tempo e que eu também já havia traído uma vez. Me deixei levar pelo tempo, mas finalmente consegui me libertar. Terminei de vez nosso namoro e deixei de aceitar migalhas. Chegamos a nos encontrar algumas poucas vezes, mas foi só sexo. Conversamos muitas vezes pelo WhatsApp, mas para minha pessoa, por quem eu me apaixonei, não existia mais. Ai, que delícia! Eu adoro quando eu leio essas coisas. O bloqueei do Facebook, mas não do WhatsApp, porque quando eu o fazia, ele me mandava torpedos e até me ligava querendo satisfações. Estamos separados há mais de 2 anos e nesse período não fiquei com mais ninguém. Estou tentando abrir meu coração novamente. Não tenho amigas para balada. Minha vida social se resume ao trabalho e à família, mas quando surge algo com as amigas, sempre vou. Fiz terapia, voltei a me enxergar, me amar e, acima de tudo, me respeitar. Ai, que delícia! Ai, que gostoso! Ai, ai! Isso! Olha, fico até um pouquinho emocionado. Eu amo quando eu vejo essas coisas que a pessoa se encontrou. Porque é muito ruim quando a gente não se encontra. É muito ruim quando a gente se perde por causa de alguém. Ainda penso muito nele. Não sei se é apego ou amor. Não é amor, querida. É porque te marcou. Né? E nós somos marcados pelo amor ou pela dor. E aí o nosso cérebro, às vezes, né, fica nos trazendo, né, essas coisas, essas lembranças. Prefiro acreditar que é porque não conheci alguém que mexeu com o meu coração. Sim, não é? Mas apesar dele ter mexido com o seu coração, é uma pessoa que mexeu com o seu coração, mas não teve valor suficiente para ocupar o seu coração. Presta atenção. Há pessoas que vão mexer com o coração da gente, mas elas não terão valor suficiente para poder ocupar o nosso coração. Então, nessa hora, a gente tem que ter essa clareza. A pessoa, ela mexeu com o meu coração, mas ela não pode ocupar o meu coração. É nessa hora que eu coloco ela para fora, para que então meu coração agora esteja livre para ser ocupado por quem venha agregar e somar comigo. Espero que esse alguém apareça logo e me mostre o que é amor de verdade. Bom, primeiro que o amor de verdade mesmo a gente tem quando a gente encontra o nosso amor próprio, tá? Esse é o primeiro relacionamento que a gente tem que ter, certo? André, obrigada por ler minha história. Espero que você possa dar seu ponto de vista sobre tudo e me encorajar com suas sábias palavras a seguir em frente. Minha querida, você já se encontrou. O principal você já fez, certo? Agora, minha querida, é só entender isso. Entender essa questão do preenchimento do coração, de que a pessoa mexe, mas ela não pode ocupar por causa das atitudes. Já mostrou como que é. Então não merece ocupar, não merece estar mais comigo. É nessa hora que eu, me permito seguir, porque eu entendo que isso aí foi superado já. Tanto que tive alguns encontros com eles, mas foi só sexo. Ou seja, cara, é só sexo. Por quê? Porque aqui eu não vejo mais, não tem como ocupar esse espaço. Entende? Então nessa hora eu avanço, nessa hora eu sigo. Gente, inscreva-se. Se você curtiu, dê o seu like.
compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Gravação privada dos meus livros. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.